Olá pessoal, tudo bem? Não reparem, eu tô com meu olho inchado aqui, tô com uma inflamação no meu olho esquerdo, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, ainda mais que o canal alcançou 1.000 inscritos. Então eu fiz questão de fazer esse vídeo, que vai ser um vídeo super importante, porque passados aí mais de um mês do fim da Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã, agora que a poeira baixou um pouco, discutir, né, como que essa guerra aconteceu, seus impactos para o Irã, para Israel e para a geopolítica do Oriente Médio, se torna essencial. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que apoiam esse trabalho, que é um trabalho que busca trazer informação e formação de qualidade para combater algo que muitas vezes é um pouco imperceptível, que é a tentativa de criar informação, narrativa, de coisa que é muito séria. E por isso que a ciência, a pesquisa é tão importante para a gente poder trazer cada vez mais pessoas da ignorância, ou até mesmo pessoas que são bem intencionadas, mas para um olhar realista, um olhar científico, um olhar responsável sobre os conflitos do Oriente Médio. Esse sempre foi meu objetivo quando eu criei esse canal há um pouco mais de um ano. Então, a ideia hoje é que a gente possa falar sobre esse tema que incendiou o mundo, que foi a Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã, e discutir quem venceu essa guerra, ou se houve vencedor nessa guerra, né? Se teve alguma mudança substantiva no Oriente Médio após esse confronto, e como que tanto Israel quanto o Irã vão sentir os golpes e os contragolpes desse movimento que foi realmente impressionante nos últimos anos. Então eu vou aproveitar para falar um pouco de algo que é pouco mostrado, né? Na verdade, é dizer de fato o quanto Israel conseguiu fragilizar o Irã e o quanto o Irã conseguiu fragilizar Israel. E isso é pouco discutido, né? Nós temos mais informações sensacionalistas, mas de fato, o Irã teve seu programa nuclear completamente acabado, sua infraestrutura foi totalmente destruída, Israel não sofreu nada. Então, como que foi essa guerra? E quais os seus prováveis desdobramentos, tanto para Irã quanto para Israel? Então, vou aproveitar para poder falar um pouco sobre esse conflito com esse olhar. Nesse mapa que vocês estão vendo agora, o que nós temos é pontos que foram atacados em Israel pelo Irã e pontos que foram atacados, né, no Irã por Israel e pelos Estados Unidos. Esses três pontos vermelhos são os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. Os pontos azuis são os ataques aéreos israelenses contra o Irã. E por outro lado, aqui em Israel, esses pontos verdes são ataques do Irã contra Israel. Isso revela que isso não foi um passeio, né? Que tanto o Irã quanto Israel sofreram com ataques mútuos e que tiveram ali danos, vamos falar assim, né, claros nas suas infraestruturas e na sua forma de lidar e com o dia a dia com o passar da guerra. Quando a gente pensa nas perdas da guerra, o Irã teve, nesses 12 dias de guerra, 610 mortos, mais de 4.700 feridos, 49 mulheres, né, mortas, 185 mulheres feridas, 13 crianças mortas. Uma série de outros locais foram também atacados, né, centros de saúde, ambulâncias, 7 hospitais foram também atingidos, mas os pontos principais de ataque contra o Irã foram, de fato, a sua infraestrutura nuclear e militar.
Por outro lado, o Irã também vai atacar Israel. E o Dome de Ferro, ele consegue segurar boa parte dos ataques, mas ele não consegue impedir de Israel ser atingido, vamos colocar aí, pelo menos 120 vezes, entre, vamos colocar, 13 e 23 de junho. Principalmente em centros militares e também grandes centros urbanos. Nós tivemos em Israel um total de 3.238 feridos e 28 mortos. Quando nós comparamos, né, os números tanto de Israel quanto do Irã, é importante a gente lembrar o seguinte: mais de 600 mortos no Irã, um país com quase 90 milhões de habitantes. E 28 mortos em Israel, um país com 9 milhões de habitantes. Isso é, Israel tem 10% a população do Irã. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, né? Então, houve sim, né, uma capacidade tanto de Israel atacar o Irã, quanto do Irã também atacar Israel. A realidade foi tão intensa que essa imagem, né, que mostra o tráfego aéreo na região revela esse enorme vazio entre o Irã, Iraque, Síria, Líbano, Israel e Jordânia, revelando o tamanho do problema que foi essa guerra. Agora, Israel atinge grandes cidades iranianas, atinge a capital iraniana, gera uma série de problemas e que vai, de fato, atrasar bem o projeto nuclear iraniano. Mas, por outro lado, o Irã também ataca Israel. Essa imagem é de um centro de pesquisa nuclear israelense que vai ser atacado por bombardeios do Irã. E é interessante porque no 6º dia de guerra eu dei uma entrevista para a CNN e eu disse o seguinte: olha, essa guerra não é a guerra dos 6 dias que o Netanyahu gostaria que fosse. O Netanyahu queria que essa guerra contra o Irã, que essa guerra iniciou com um ataque israelense contra o Irã, o tornasse o novo Ben Gurion, o tornasse o novo Moshe Dayan, um herói nacional. Mas, passados 6 dias e 12 dias, Israel também sofreu com os ataques iranianos. Essa imagem é de um bombardeio em Tel Aviv. O mundo inteiro acompanhou, né, bombardeios na capital israelense e que foi, de certa forma, chocante, né, observar como que isso acerta e como que isso vai atingir o coração financeiro, o coração energético israelense. Então, não é uma guerra simples para Israel. E não é à toa que em 12 dias a guerra vai terminar. E a guerra termina em 12 dias em razão de uma saída que o presidente Trump encontra para poder justificar ou encontrar uma forma, né, para que o Netanyahu tivesse um discurso que justificasse o fim da guerra. A guerra vai terminar, basicamente, logo após que os americanos utilizam o seu bombardeiro B-2 Spirit e bombas GBU-57AB para tentar atingir alguns centros de produção e enriquecimento de urânio dentro do Irã. E isso revela o tamanho do dilema que Israel enfrentou quando começou essa guerra. Porque ele começou a guerra acreditando que ela seria uma guerra super rápida e depois de 12 dias a guerra não acabava. E os mísseis entravam no Irã, mas também entravam em Israel. E aí, os americanos, então, muito pressionados por Israel, vão atingir vários centros de produção e enriquecimento de urânio, como Isfahan, Natan e Fordow. E essa imagem satélite mostra, né, como que as bombas anti-bunkers dos americanos tentaram atingir profundidades para poder eliminar a capacidade de enriquecimento de urânio. Essas 3 entradas aqui que estão circuladas, eu circulei para evidenciar, foram as entradas de 3
bombas. Na verdade, alguns especialistas dizem que eles jogaram 2 bombas em cada orifício desses para poder alcançar a maior profundidade possível. Né? Nessa instalação havia atividade de enriquecimento de urânio, alguns dizem, a mais de 100 metros abaixo, ali da a linha do solo, e essas bombas teriam a capacidade de explodir entre 60, 70 até 80 metros de profundidade. Então, eles tentavam jogar 2 bombas no mesmo orifício de maneira a perfurar ainda mais e atingir ali o objetivo, que era acabar com o programa nuclear iraniano. Agora, a pergunta é a seguinte, né? Terminou com o programa nuclear iraniano? O que nós sabemos é que a ação americana e o discurso de que acabamos com o programa nuclear iraniano, ela dava a Israel uma saída adequada para o conflito, em razão do tamanho dos custos dessa guerra, custo financeiro, custo em vidas e infraestrutura. E o ataque americano, ele vai criar as condições para dizer, ok, atingimos ali o objetivo principal, que era não permitir que os iranianos tivessem uma bomba nuclear com o desenvolvimento do seu projeto nuclear, ok? Só que, de fato, isso aconteceu? Quais foram os desdobramentos principais dessa guerra? Quem venceu essa guerra? Eu sempre gosto de voltar aos clássicos quando faço as minhas análises. E Clausewitz, o papa da teoria da guerra, né? Um prussiano, um alemão, que colocou, né, no mundo uma obra essencial para compreendermos o fenômeno da guerra, que é o da guerra, ele vai dizer que a guerra é a continuidade da política por outros meios. A guerra não é só um elemento político. A guerra é a política em si. É a linguagem da política em um momento em que a diplomacia não funciona, em que a força bruta, a violência, vai agir de maneira a auxiliar um dos lados a obtenção da vitória. Só que a vitória, ela está muito mais ligada a um ganho político propriamente dito do que o número de mortos, o número de destruição. Muitas vezes nós encontramos situações em que um país que teve poucas mortes e outro muitas mortes, o país que teve mais mortes venceu a guerra, em razão do ganho político que o resultado que aquele enfrentamento gerou para aquela parte. O que nós podemos pensar do ataque israelense contra o Irã é que já havia, né, uma intenção muito clara, há mais de 10 anos, do Netanyahu atacar o Irã. E nesse momento que o Oriente Médio vive, desde dezembro do ano passado, com a morte, né, o assassinato do Hassan Nasrallah, do Hezbollah no Líbano, com a morte dos quase todos os dirigentes principais do Hamas em Gaza, com o fim do governo Hafez al-Assad e Bashar al-Assad, né, seu filho Bashar al-Assad, que continuou a política do seu pai na Síria, isso transformou, colocou de cabeça para baixo a realidade do Oriente Médio. E essa realidade que nasce, essa nova realidade, ela é muito favorável a Israel. Por quê? Porque o principal antagonista israelense na região é o Irã. O Irã. E não é um antagonista só para Israel. É um antagonista para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, para a Jordânia, para aquilo que alguns chamam de eixo mais conservador. O Irã representava um eixo de mudança, né, de transformação. E com o enfraquecimento do Hezbollah, do Hamas, a mudança na Síria, já a caótica e fragilizada condição do Iêmen, isso tornou o papel israelense na região muito mais forte. E eu vejo que o Netanyahu vai aproveitar esta condição para poder jogar uma cartada final e atacar o Irã. E atacar o Irã com o intuito, claro, né,
Hoje, no Oriente Médio, o único país que possui arma nuclear é Israel, mesmo com aquela doutrina, né, que não digo que tenho e não digo que não tenho, mas que todos sabem que tem aí mais de 100 armas nucleares. Não ou via como uma ameaça existencial a possibilidade do Irã ter armas nucleares. Então, vai aproveitar essa circunstância de vantagem estratégica e geopolítica nesse momento e dar essa cartada final. E também tem um outro elemento, né? A continuidade da guerra ou das guerras, tirar a atenção de Gaza, favoreceu Netanyahu em razão das pressões internas que ele sofria em Israel, de maneira a ele continuar no governo. Hoje, muitos da oposição israelense vão dizer que a não obtenção de um cessar-fogo com Gaza ou a guerra no Irã tinha como fator principal a permanência dele no poder. Mas, ao fim e ao cabo, a guerra contra o Irã revela o tamanho da força que Israel tem hoje no Oriente Médio. Agora, isso representou o fim do Irã? É claro que não. É óbvio que não. O Irã conseguiu atingir alvos extremamente importantes dentro de Israel. Refinarias de petróleo, centros de pesquisa nuclear, bases militares, a capital. Então, ele revelou a capacidade de furar o domo de ferro. Com todo o custo, né, que ele sofreu com os ataques israelenses e com o ataque americano, ele não tem o seu programa nuclear totalmente acabado. Ele tem o seu programa machucado, obviamente, deteriorado, diminui a capacidade de interferir mais nas relações regionais, mas ele continua com uma capacidade de deterrância, com uma capacidade, né, de segurar Israel em alguns aspectos ainda muito claro. Então isso não é o fim do Irã e nem é o fim do seu projeto nuclear. Agora, o que revelou-se nessa guerra? No lado iraniano, o maior problema foi de duas naturezas. A primeira, de inteligência, no sentido de como que o governo iraniano não conseguiu controlar a entrada, nos últimos anos, de agentes do Mossad, que dentro do Irã vão começar os ataques dessa guerra dentro do próprio território iraniano, com centros de produção de drones que vão atacar algumas forças de defesa antiaérea do Irã, antes mesmo da Força Aérea Israelense começar a atacar o Irã. Então, o primeiro erro crasso foi erros de inteligência dentro do Irã, e que hoje o governo iraniano já tem trabalhado para tentar melhorar o controle interno do país. E a segunda coisa, o Irã tem foguetes hipersônicos com grande capacidade de destruição, de longo alcance, mas que precisa ainda melhorar a precisão. Então, esse foi um outro ponto estudado logo após a guerra. Então, geralmente, os alvos que os mísseis iranianos atingiam, eles chegavam aí a 100 metros, 50 metros do epicentro do alvo. Israel proibiu qualquer pessoa de tirar fotos, de filmar onde os alvos foram acertados, para não mostrar essa informação sensível para o inimigo, para o Irã. Mas é possível ver por imagens de satélites que mesmo atingindo bases aéreas, atingindo refinarias, a precisão, né, dos tiros, ela pode ser melhorada. E como que ele pode alcançar uma melhor precisão? Importando mais tecnologia dos russos, importando mais tecnologia dos chineses, o que provavelmente já está acontecendo, né? Nós já temos informação que o Irã já tem comprado novas baterias antiaéreas da Rússia e da China para poder tentar refazer a sua defesa antiaérea que sofreu um passeio da Força Aérea israelense, né? Do lado israelense, o que foi aprendido com essa guerra? Primeiro, que Israel conseguiu
um feito de inteligência notável, muito parecido com aquilo que ele fez com o Hezbollah ano passado, com a guerra dos pagers e com o assassinato do Hassan Nasrallah. Conseguiu superioridade aérea, o que deu a ele uma vantagem impressionante nesse conflito. Mas o Domo de Ferro mostrou vulnerabilidade. O Domo de Ferro mostrou que os ataques em enxame que o Irã fez contra Israel, que os mísseis hipersônicos iranianos penetraram o Domo de Ferro, isso revela problemas com o sistema de defesa israelense. O segundo ponto é a alta dependência que Israel tem dos Estados Unidos e dos seus vizinhos, inclusive os árabes, para poder se defender do Irã. Ambos os países hoje trabalham para diminuir essa fragilidade e para criar condições no futuro, se for o caso de uma nova confrontação em que ambas as partes possam então ter um resultado melhor. Tanto os iranianos contam com isso, quanto Israel também conta com isso. Na realidade, esse conflito revelou uma fragilidade enorme do Irã, no sentido de manutenção das suas forças proxies no Iraque, na Síria, no Líbano e na própria Palestina, diminuindo demais a pressão que ele poderia exercer sobre Israel. E Israel revela que o momento agora é muito dele. O único ponto de contenção hoje que Israel tem são ali, né, os desejos e os projetos da Turquia, país mais influente nessa nova Síria, que tem muito interesse de estar dentro da Síria e que Israel teme um fortalecimento e um crescimento próximo às suas fronteiras. Além disso, a Arábia Saudita tem demonstrado um crescimento militar e econômico forte também, mas a Arábia Saudita é um aliado israelense, mas eles não querem uma realidade unipolar no Oriente Médio, né? Eles querem ter um papel ativo naquela região. Então hoje, os principais desafios para Israel seria manter contido o Irã, ver como lidar com a ascensão turca na Síria, manter as boas relações com a Arábia Saudita e o que fazer com Gaza, porque para a Arábia Saudita é muito importante a solução do problema palestino e do problema em Gaza. Então vejam, né, no final dessa guerra de 12 dias, a Guerra dos 6 Dias em 1967 foi uma guerra muito importante para os israelenses, em que eles vão invadir e tomar conta da Cisjordânia, Gaza, Golã e Sinai. E essa guerra, que durou 12 dias, longe de alcançar esses objetivos, demonstrou que Israel não tem condição de derrotar o Irã sozinho, tem uma vantagem estratégica e geopolítica importante no Oriente Médio, mas não consegue sozinho derrotar o Irã. E além do Irã, tem ali Turquia, de um lado, que pode pressioná-lo também, e uma aliança importante, a Arábia Saudita, mas que depende de uma solução para o problema em Gaza, para que essa relação possa gerar condições para a normalização das relações diplomáticas entre Israel e Arábia Saudita. Mais uma vez, muito obrigado pelos 1000 inscritos, torcendo que a gente possa alcançar 2000, 3000, mas com o objetivo claro de poder informar, formar com ética e responsabilidade. Obrigado e um abraço a todos e a todas.